Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Agradecer, as palavras carinhosas do Zé Carlos e confessar a vocês a minha alegria de estar aqui novamente no centro. Um lugar que eu recebi tantas bênçãos, fui curada nesse centro. Precisava fazer uma operação do coração e eu fui curada. Então hoje eu confesso que eu fiquei até nervosa de estar aqui. Muito agradecida mesmo, porque além de encontrar os amigos, na oração eu encontrei os meus amigos os espirituais aqui. Inclusive o enfermeiro, o Geraldo, agradecer a ele da recepção tão calorosa, que é os companheiros do plano espiritual. Muito, muito obrigado pela recepção. E eu trouxe aqui uma das questões que a gente que trabalha no centro, no atendimento fraterno, eu que iniciei uma mesa mediúnica, né, Ana? Nós estamos com 15 participantes, e as perguntas mais assim que a gente encontra, tanto nas questões dos alunos novos, tanto nas questões de alunos antigos, porque a gente também, nos estudos, a gente convive com trabalhadores antigos que é a mesma pergunta que faz. Então, eu trouxe para a gente conversar. Então, isso intriga muito quem tem início na doutrina espírita, que é a questão: será verdade mesmo que existe a encarnação, a reencarnação? Muitas perguntas, né? Mas por que eu por que eu reencarnei de novo? Por que muitas pessoas são pobres, os outros são ricos? E respondendo uma pergunta que a minha mãe faz todo dia, né, mãe? Será se a gente escolhe o que a gente está passando? E eu sempre converso com a mãe e falo, eu queria achar um livro que me responda isso. Eu falei, gente, já que eu vou, que isso intriga a minha mãe, eles fazem as perguntas, porque a maioria das pessoas que começam no centro tem pouco tempo de estudo, faz só aquele 1 ano, vai para a mesa mediúnica, e muitos têm dúvida realmente, e perguntam, Vitor, por quanto tempo a gente vai ter que sofrer dessa mudança de prova e expiação para regeneração? Então essas são as perguntas constantes. Eu sei que aqui são vários estudiosos, mas eu acho que pode servir para alguém o estudo que eu fiz hoje à noite, né? E essas respostas, elas são muito desencontradas, porque os filósofos, eles tentam florear. A religião, como sabe, que é formada por homens, cada uma tem a sua versão. Uns vão dormir até o juízo final. Os outros vão ficar no lugar chupando uva. Os outros ou vão para o céu ou vão para o inferno. Nós temos o nosso lar, né? Tem o nosso lar e tem o umbral. A gente não fica muito longe. Mas aí o que acontece? O Kardec vem e nos explica tudo isso, as curiosidades que a gente tem. Porque quantos praticantes, anos e anos na doutrina espírita, ainda questionam, Vitor, será se é verdade o que está lá no livro Nosso Lar? Eu lembrei porque ele falou dos livros de André Luiz. Será se é verdade? Nós vamos começar a estudar o livro Libertação, que a gente já fez esse estudo em outro grupo, e lá eu acho que os questionamentos vão ser bem maiores, porque lá nós vamos passar por histórias que vão ficar bastante curiosos, né? De saber o que vai acontecer com os personagens lá, que parece bastante, tem a prática do malto. Então, são perguntas que muitos já têm o conhecimento, mas pode servir para alguém. Inclusive, para a mãe, como de pergunta, Vitor, será que as pessoas escolhem o que vão passar? Lá na questão 132, indaga Kardec, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta, Deus impõe a reencarnação a fim de levá-los à perfeição. E tem esse verbo, né? Impõe. E nós não gostamos de nada imposto. Falou que eu tenho que ir naquela... Ninguém gosta. Mas olha a misericórdia. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então nós podemos escolher o bem, nós podemos escolher o mal. Tudo depende de escolha nossa. Então a gente tem esse livre-arbítrio aqui, né? Por esse motivo, tem muitas desigualdades que a gente está na Terra. Lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi estudo da semana retrasada, no capítulo 19, quando fala bem-aventurados os aflitos, e confesso que eu já tinha lido várias vezes, mas me chamou a atenção no item 19, quando fala lá, que tem uma fala de Santo Agostinho, que fala o remédio e o mal. Lá, Santo Agostinho fala que quando a gente está no plano espiritual, o que a gente faz? A gente pede para passar por determinada prova. Porque a gente tem certeza que a gente dá conta.
e depois a gente reclama. Então, respondendo para a mãe, a gente escolhe o que a gente passa. Então, a gente, se temos dificuldades, a gente escolhe, mas a gente escolhendo também o caminho do bem, a gente tem as nossas moratórias. A gente tem os nossos protetores, temos os anjos da guarda que vê. A vida tem passado por uma dificuldade muito grande, mas ela está levando uma vida tentando, lutando contra essas dificuldades. Vamos dar uma mão para ela. Eles não vão mudar a rota, mas eles podem intuir. Fique mais calma, tolerância, ama, perdoa, pode dar essa. E outro objetivo da encarnação é pôr o espírito em condição de se encarregar na obra da criação. Gente, olha que coisa maravilhosa. Quando ele diz que a gente participa da obra da criação, em qualquer planeta que nós nos encarnarmos, nós vamos ter uma estrutura material para adaptar, para a gente ajudar na obra da criação. Então, vamos ser mais claros aqui, né? Como a gente pode encaixar nessa obra da criação? Nós sabemos aqui que o progresso ele é individual. Eu não vou pegar um conhecimento de uma pessoa para eu evoluir, mas eu preciso do outro para eu evoluir. Eu não preciso vir a uma casa espírita, um templo religioso, para eu evoluir, mas eu preciso estar junto, como o convite da noite, para eu estudar, para eu perguntar, ou até para eu responder, porque vai que eu já li aquele livro e já tenho um entendimento melhor. O outro que está lendo a primeira vez entendeu, mas passou por cima. Eu acabei de falar que eu passei por cima do item 19, que é de Santo Agostinho, então, e olha quantas vezes eu falei nessa casa esse capítulo lá. Então, o que nós precisamos saber? Nós precisamos da matéria para a gente evoluir, mas olha a misericórdia, Deus coloca nós, ao mesmo tempo, o espírito na matéria para evoluir, mas ao mesmo tempo coloca o espírito para participar da obra da criação. Gente, isso é muito maravilhoso. Aí você fala, Vita, me dá um exemplo. Deus nos deu a pedra, nós transformamos a pedra na máquina. Deus nos deu o trigo. O que nós fizemos? Transformamos o trigo em farinha. Deus nos deu a árvore. Nós fizemos as casas, os tetos, o lápis. Deus deu o açúcar. Deu a cana de açúcar, nós transformamos em açúcar. Deus deu a uva, nós transformamos em vinho. E Deus nos deu a alegria, né? Para quê? Para nós construirmos sonhos. E isso é o objetivo da encarnação. Agora tem lá outra questão. Tá bom, esses são os objetivos. Evoluir e participar da obra da criação. Beleza. Mas então qual que é a finalidade? Qual que é a finalidade de eu estar encarnada aqui? A finalidade é provação, que nós já conversamos. A gente vem, escolhe as provas, escolhe aquele parente difícil, escolhe aquela dificuldade daquilo que a gente não superou. A expiação e a reparação. Por que nós passamos pelas provas? Para a gente vencer as fraquezas que ainda nos dominam. Porque quando a gente evoluir, a gente for forte, nós não precisamos sofrer. Então a gente passa dificuldade para lapidar. O Grimaldo fala muito isso, que o caldeirão está fervendo, tem que ferver para cozinhar. E o que ele usou esses dias? A morsa lá, né? Acho que é isso mesmo, que tem que apertar para a máquina não soltar. É isso que acontece conosco. Nós temos que... E é a dor, né? Porque enquanto a gente vive nesse plano, a gente acha que está sofrendo, que Deus está castigando, mas não tem castigo. Nós passamos pela expiação para quê? Para corrigirmos pela cirurgia da dor as lesões que nós causamos em nós mesmos. Por indisciplina, por negligência. A gente passa a vida inteira fumando. Aí depois a gente tem um câncer de estômago. Nossa, como que Deus é mau. Olha para você ver, mas o que a gente está fazendo? A gente está, é nós mesmo que, eu não falei no começo das escolhas, e a reparação. A gente hoje usa as pessoas que nós magoamos, que nos magoaram, e trocamos essa mágoa por afeto, por amizade. Isso é a reparação. Quando a gente olha, estamos longe, né? A gente olha aquela pessoa que nos prejudicou, não com dó, que eu acho que não é o termo, mas com piedade. Piedade porque a pessoa fala assim, por que ainda pensa desse jeito, né? Por piedade. Então, através da codificação de Kardec, graças a Deus, nós hoje entendemos. Por que nós estamos encarnados? Por que um sofre? Por que o outro não sofre? Por que um arruma um emprego, forma na faculdade, num instantinho progride? Por que o outro não consegue? Labuta, não consegue. Por quê? Aquelas dificuldades, há necessidade para a evolução do espírito, né?
Então, nós estamos aqui no planeta para burilar as nossas imperfeições. E essa expiação, quando eu falei, é para curar as nossas dores. Então não é castigo. Se a gente toma um remédio amargo para melhorar do fígado. A gente toma uma injeção da gripe, dói. Mas é para quê? É para a gente não ficar doente. Então é isso que a gente tem que aprender na hora do sofrimento. Aí fala, Vitor, mas por que eu preciso sofrer? Ninguém veio aqui para sofrer. Por isso que a gente tem que suportar as coisas com resignação. O que é resignação? É colocar sempre a fé na frente. Se eu estou passando essa dificuldade hoje, Senhor, me ensina, me dá força, me dá compreensão, me dá paz no meu coração, né? A nossa vida é uma grande viagem. E na mesa mediúnica nós temos lá a Ana Ney, e ela sempre vem nos dar quando a gente está falando sobre determinado tema, a gente estava falando isso, de sofrimento, de tristeza. Aí a Ana Ney, no final, ela disse que a nossa vida, ela sempre fala as coisas em metáfora, mas é uma coisa tão bem colocada, que ela falou assim, que a nossa vida é uma viagem de trem, que o trem, ele nunca vai, como aquela palavra, quer ver que ela falou? Que o trem nunca vai, quer ver, ó, os trilhos, a nossa vida é uma grande viagem, como um trem que desliza sobre eles, não vão descarrilhar e vão chegar no final da viagem. Então ela quis dizer que nós, no momento da dor, nós vamos descer desse trem, nós vamos sofrer, nós vamos chorar na hora da perda, mas o trem vai estar sempre passando. A hora que a gente tomar consciência, a gente volta, toma o nosso assento e seguimos viagem. Olha a misericórdia, é isso que é a reencarnação. A gente sofre, não entende, desce do trem, fica em algum lugar. Depois o trem passa, a gente vai e segue viagem. Isso é maravilhoso, né? Porque nós vemos que mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante de tudo ainda que nos aborrece, nós vamos evoluir. E quem quiser, a partir do estudo, é só pegar o livro dos Espíritos na questão 100 para frente. Lá fala da evolução dos Espíritos, que nós nascemos simples e ignorantes. Mas nós vamos chegar à condição de anjo, condição de espírito puro, aí nós vamos alcançar o quê? Para que a gente tem que alcançar isso? Para a gente nos libertar. E a Joana de Anjos fala, né, que a libertação é uma das mais importantes finalidades da encarnação, no que se refere à autoiluminação progressiva do espírito. E o que significa essa libertação? Do que é que nós vamos nos libertar? Nós vamos nos libertar das influências, dos determinismos que rodeia a sociedade. Por quê? Desde criança, nós aprendemos o que a gente tem que ser. Hoje, por exemplo, todo mundo tem que ser magro, todo mundo tem que ter cabelo liso, todo mundo tem que ter um carro novo. Então é determinismo isso. E a gente sofre. Pulou o ano, o carro está velho, o carro estragou, o cabelo, choveu o cabelo. E a gente sofre. Então a gente tem que aprender a saber o que é útil para nós, do que a gente está acostumado a achar, porque o outro acha que aquilo é certo para nós. Com isso, o que nós vamos acontecer? Nós vamos nos libertar, porque nós vamos nos aceitar. É a parte mais importante. Eu vou me aceitar do jeito que eu sou. Eu vou florescer do jeito que eu nasci, do jeito que eu sou. Se eu não tenho um corpo que a mídia fala, se eu não tenho um cabelo, se eu não tenho um carro, se eu não tenho um nível na sociedade que importa para o outro, eu vou ser feliz. Porque eu estou vivendo naquele determinado, que a gente estuda na doutrina, né? Vivendo aquilo necessário para a progressão do meu espírito. Me libertar de tudo que é matéria. Para a gente poder viver aquele estágio que Jesus fala, né? Sentir a paz do Cristo, né? Isso não quer dizer que a gente precisa não querer uma coisa boa para nós. Porque eu lembro muito da Maria Teresa Asa, quando eu falava isso, ela levantava o dedo. Não é isso. Eu posso querer ter uma vida boa, hoje é normal emagrecer por causa de saúde, tudo é normal a gente seguir os padrões. Não estou falando que não. É ótimo a gente sonhar, porque não fala lá que eu não acabei de falar que Deus deu alegria para a gente sonhar. A gente pode sonhar, melhorar de vida, melhorar de casa, comprar um carro, mas não deixar isso nos dominar. Não deixar isso ser a coisa principal na nossa vida. Se é nossa conquista, maravilha. Mas se a gente ainda não conseguiu, porque assim, tem aquela história, eu comprei uma bicicleta que era um fusquinha, comprei um fusquinha que era outro carro, comprei outro carro que era um caminhão, comprei um caminhão que era um avião. Então, quer dizer, eu nunca estou contente com aquilo. E isso vai desmotivando e a gente vai lutando contra aquilo, não conseguindo, aí vem o quê? A famosa depressão. E nós podemos ser felizes aqui na Terra. Não está lá no Livro dos Espíritos? Alguém sabe?
Para a gente ser feliz, o que a gente tem que ter? A posse do necessário. Todo mundo aqui tem. Todo mundo tem uma casa para voltar. Todo mundo está vindo com as próprias pernas. Não tem ninguém aqui que está sendo carregado. Todo mundo está respirando. Não tem ninguém na máquina. A posse do necessário. Nós temos tudo para viver bem. A consciência tranquila. Eu não prejudiquei. Posso até pensar, porque a nossa ação é diferente, né, do nosso sentimento. Mas assim, eu não prejudiquei a posse e a fé no futuro. Porque se a gente não tem a fé no futuro, a gente não compreende como que a gente vai querer ser bom se não tem nada para frente. Por que eu vou querer ser uma pessoa boa, de moral ilibada, se eu vou morrer e não vai acontecer nada? Então a gente tendo fé que o espírito vai progredir, eu vou sempre querer melhorar, né? Então nós temos que aprender a separar o que é necessário para mim, porque a sociedade implica, ou o que é necessário realmente para eu ser feliz nessa encarnação. Porque caso contrário vai instalar em nós aquele sentimento de tristeza, né? De amargura. Nossa, eu não consigo, eu não faço. Porque se a gente não tenta, a gente não sabe, também sabe fazer. Ué. A gente tem que tentar. E tudo depende de nós. Tudo depende de nós. Para ilustrar, tem um texto do Charles Chaplin, que eu até falei na mesa, né, Ana, do Charles Chaplin, e procurei para trazer para nós, que ele é muito legal esse entendimento aqui, ó. Hoje eu levantei cedo, pensando no que tenho que fazer antes que o relógio marque meia-noite. E a minha função foi escolher o dia que eu quero ter. Posso reclamar porque está chovendo, ou agradecer pelas águas lavarem a poluição. Posso ficar triste por ter dinheiro, ou me sentir encorajado por administrar as minhas finanças, evitando o desperdício. Posso reclamar sobre a minha saúde, mas posso dar graças a Deus por estar vivo. Posso queixar dos meus pais por não ter me dado tudo o que eu queria. Mas posso ser grato por eu ter nascido. Posso reclamar por ter ido trabalhar, ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico, ou agradecer a Deus por ter uma casa. Né? Posso lamentar as decepções com os amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saírem como planejei, posso ficar feliz por ter hoje outro dia para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para eu fazer o que eu quiser. E eu estou aqui agora, porque eu sou o escultor que pode dar forma. Então, tudo depende de mim. Então, se a gente acorda de manhã, se a gente tem, né, essa bênção de acordar no outro dia, a gente pode escolher se nós vamos ficar emburrados o dia inteiro, se nós vamos discutir o dia inteiro, ou se nós vamos reclamar. Nossa, que família chata. Nossa, que emprego difícil. Nossa, eu não aguento fulano. Nossa, eu não aguento ciclano. Aí nós recorremos Chico Xavier. Nós nascemos onde? Aonde que a gente precisava. A gente tem quanto dinheiro que nós precisamos para a nossa subsistência. Os parentes, os amigos, foi escolha nossa. Vocês acham que nós caímos de paraquedas numa casa porque errou o endereço? Então, se a gente tem parente difícil, a gente escolheu. E quanto mais difícil, mais a gente vai falar, não, eu dou conta, eu vou, pode deixar. Então, qual que é o aprendizado que nós tiramos de tudo isso, né? Que nós somos únicos, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, se a gente quer, nessa encarnação, evoluir, crescer, a gente tem que aprender a domar em nós as torpezas. A gente tem que ser mais agradecido pela vida, agradecido pela chuva, agradecido pela casa. E esses dias eu estava assistindo Os Escolhidos, né? Que conta a história de Jesus. E eles estavam sentados assim, eu lembro que um falou assim, que à noite a gente tem que agradecer na nossa prece, agradecer pelo dia, pela cama, pela casa, pelo teto, pela comida, pela família, por tudo que aconteceu, e até pelas dificuldades que a gente superou, porque é um dia vencido, é mais um dia na nossa encarnação de superação, e isso é muito importante. Então não adianta nada eu reclamar, se tudo depende de mim. Se tudo que eu passo é escolha minha, se eu estou achando a minha vida muito difícil, então eu tenho que sentar, respirar e ver aonde que eu estou falhando. Porque a misericórdia de Deus é muito grande, está tudo muito certo. Então, se há dificuldade, se há algum tormento, não adianta e nem podemos reclamar, porque Deus é só misericórdia, né? Lembrando que nós fizemos, né?
Vamos lembrar de novo que nós fizemos um compromisso no plano espiritual. Às vezes eu atendo aquelas pessoas revoltadas, ela fala, mas tá errado, eu não pedi para nascer. Não, de jeito nenhum. Não é verdade? Você implorou, chorou, ajoelhou para vir. Mas não pode, tem certeza absoluta. Então, tudo na vida, lembrei da Raquel agora, tudo na vida é oportunidade. Eu achei tão legal quando a amiga falou isso, que nós estávamos reclamando de dificuldade, ela falou, gente, vamos pensar aqui. Não, isso é oportunidade, não? Então, quer dizer, se a gente está passando por alguma coisa e tem essa oportunidade de superar, obrigado, Senhor, que me deu força para isso, né? E como que a gente vai conseguir, e tudo isso que eu estou falando, é através da caridade, né? Que é o amor em ação, sendo benevolente um com os outros, porque Jesus fala isso, né? O amor ao próximo, não fazer ao outro o mal, que a gente não gostaria que ele fizesse para nós. Eu acho que se, dentro de um tempo, se a pregação for só essa, eu não fazer para o outro o que eu não gostaria que fizesse para mim, eu acho que nós estaríamos entrando bem na evolução. Porque é tão importante essa caridade conosco, essa caridade com o outro, que Kardec ele deixou um capítulo inteirinho, que fora da caridade não há salvação. E nesse estudo que a gente tem do Kardec é muito importante, porque caso contrário ele não teria dedicado um capítulo inteiro para isso, né? E essa caridade, vai Vitor, que caridade que é essa? Eu carregar a cesta, que é pesado lá, e lá suando? Não, é a benevolência, a indulgência e o perdão. A gente tem que entender que a parte material, ela é necessária. A fome é muito triste. Tem uma outra mentora do centro, que um dia ela perguntou, que a gente estava falando de caridade, de ajudar, aí ela fez uma pergunta lá. Então deixa eu perguntar para vocês, se vocês tiverem um dedo apertado na porta, o que vocês querem primeiro? Que eu ore por vocês ou que eu abra a porta para tirar o dedo? Então, primeiro é a fome, né, que a gente tem que acudir. Mas a caridade, verdadeiramente entendida por Jesus, é a benevolência, é a indulgência e o perdão. E a benevolência, o que é? É a boa vontade para ajudar o outro, é dedicar isso para o outro. A indulgência é a clemência para com a perfeição alheia. Aí nós vamos falar, vamos lembrar a mulher adúltera. Na época lá, era lei a mulher adulta ser apedrejada. E eles estavam tentando pegar Jesus ali de qualquer jeito. Perguntaram para ele, o que faz? O que ele fez? Ele sentou para escrever e disse, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Todo mundo saiu, ele diz, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Isso aqui é a indulgência, né? É a gente compreender a dificuldade do outro. E o perdão, aqueles 70 vezes, 7 vezes. A gente precisa perdoar quem nos ofendeu? Aqui é bem importante. Perdoar não é conviver. Perdoar é não prejudicar, não desejar mal para o outro. Porque se um amigo te traz, você não vai convidar ele para almoçar, você não vai colocar ele num carro para viajar, porque você perdeu a confiança. E Jesus é tão misericordioso, Deus é tão misericordioso conosco, que ele nos dá, ele nos fala desse livro, desse ato de perdão, no nível da nossa ação. Eu não vou prejudicar, mas não no nível do nosso sentimento. Porque a gente pode ter aquela... não falo guardar, porque não guardar rancor, a gente pode lembrar, porque ninguém é doente mental, do que o inimigo fez, mas orar por ele, para que a gente até o esqueça e que ele não torne a ofender outro. Isso que Jesus nos pede, né? Não contra o nosso sentimento, nós vamos guardar o que aconteceu, mas no nível de ação. E tem também aquilo, por mais que fala assim, a gente quer justiça. Hoje tem um caso lá no fórum, né, que abalou a cidade. E toda hora o WhatsApp, o que você acha, o que você acha, o que você acha? Porque tem que ter a justiça. Por mais que seja justo, a gente não pode revidar o mal. A gente tem que orar, porque a gente não sabe. Na hora que a gente perde a cabeça, o que acontece? Então, quer dizer, eu acho que em vez de julgar, a gente tem que orar. Para aquilo que a gente não sabe os resgates. Nós não sabemos nada, né? A gente só sabe que a verdade é Jesus. E se tem aqui a necessidade de passar, orar. Orar e pedir que seja feito a vontade de Deus, né? E esse exercício da benevolência é o que é? É o trabalho em favor do semelhante. O exercício da indulgência é a solidariedade diante da limitação e a fraqueza do outro, que eu acabei de falar. A pessoa pode cometer um ato, por que julgar? Jesus estava ali no caso da mulher adulta.
Era lei. Se ele falasse, não apedreja, não, ele estava descumprindo a lei. Se ele falasse, não pode apedrejar, ele estava descumprindo. Se ele mandasse apedrejar, ele estava indo contra o que ele pregava, que era o amor. Então, quando vem o exercício da indulgência, é solidariedade, em face da limitação e a fraqueza do outro. E o exercício do perdão é a tolerância, né? Mas aquela tolerância compreendida. Não é aquela assim, eu perdoei a Claudinha, mas Deus há de vingar. Não é isso. Então, não é a tolerância esclarecida, aquela que nos dá a compreensão. Eu acho que aqui nós temos uma máxima de Kardec na doutrina espírita, né? Que é o trabalho, a solidariedade e a tolerância. Olha, isso aqui é para a nossa evolução. Nós temos que trabalhar em favor do outro. Nós temos que ser indulgentes nas limitações, temos que perdoar. Então é tudo isso. E não esquecer daquilo que Jesus falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Mas o amor, ele não anda sozinho, porque o combustível do amor é a caridade. O carro não anda sozinho, tem que ter a caridade. Vitor, vou dar um exemplo. Nós encontramos, saímos aqui do centro, tem uma senhora, 10 horas, por exemplo, 9 horas, com umas crianças na rua. Ela nos pede ajuda. Aí o que eu faço? Eu tiro R$100, né? E entrego para ela. E falo, que Deus abençoe, que Jesus a proteja e vou embora. Tem caridade? Uma restinha de caridade, né? Brilhou um pouquinho. Mas não é a caridade completa. A caridade completa seria a gente entender o motivo que ela está passando, porque isso é um amor efêmero, né? Você faz a caridade para ficar livre. É muito mais fácil eu tirar R$100 e recuperar amanhã do que eu querer participar da vida de uma pessoa. Com o exemplo que nós temos no Evangelho, a parábola do bom samaritano. O cara que passou, que viu o homem ali ferido, gente, essa passagem é interessante, porque ele deveria estar com pressa. Porque se ele não tivesse com pressa, ele não tinha saído de viagem no outro dia tão cedo. Mas o que ele fez? O homem tinha sido machucado, apedrejado, estava caído lá. Passa o cara da igreja, passa quem ajuda na igreja, ninguém olhou. O viajante veio, se apiedou dele, desceu do cavalo, curou as chagas dele, colocou ele no cavalo, levou na hospedaria, pagou a conta, deixou dinheiro. Isso que é a caridade. É você olhar no outro, levantar o outro. Eu, Vita, muito particular, falo que eu acho que a verdadeira caridade não é dar o peixe, é ensinar o outro a pescar. Eu fiz durante muitos anos no Francisco de Assis a assistência fraterna e eu tinha 40 famílias e só tinha entregador. Porque eu que fazia as visitas, eu que selecionava as famílias, não tinha gente para ajudar, eu era os meus amigos até de fora para ajudar. E às vezes você chegava numa casa, até uma vez, se ele assistir, ele vai lembrar, o Grimaldo foi levar uma cesta básica numa casa para mim. Aí ele me ligou, falou para mim, nossa, Vita, tem um carro na garagem, isso aqui, assim, assado. Eu peguei e falei assim, pode deixar a cesta, que depois eu faço a visita. Eu nunca fui antes. Se me ligou, beleza, depois que eu ia. Aí cheguei na casa do rapaz lá, realmente, uma casa boa, televisão grande, carro, tudo arrumado. Aí eu peguei e falei, eu vim aqui porque a gente precisa fazer uma ficha, porque tem um cadastro, porque eu tenho pouca entrada de dinheiro. Então eu preciso ver se o mês que vem o senhor vai precisar, mas se o mês que vem o senhor vai precisar, a gente vai trazer tudo. Aí ele pegou e falou, nossa, Vitor, eu saí do emprego, a mulher acidentou, se eu for vender o carro correndo, eu não consigo. Quem que vai comprar uma televisão? Como que eu vou vender um fogão? Como que eu vou vender um sofá? Quando ele falou aquilo, na mesma hora eu liguei para o irmão, falei, nossa, por quê? Não é, a gente tem que ver aquela situação, naquele momento ali. Então não é a pessoa estar na rua, que ele precisa da ajuda do centro. Amanhã eu posso precisar. Chegar aqui e falar, eu estou passando por uma dificuldade, eu gostaria de uma cesta básica. Eu não teria vergonha nenhuma. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, né, a gente até hoje, nós estamos ajudando. Mas é isso que a gente tem que entender. Essa que é a verdadeira caridade. Porque se a gente for julgar, o fulano, o cicrano, o bertano, o Antônio, a gente nunca vai... Não é aquilo que fala, dar uma mão e esconder a outra? Então a gente tem que analisar. Mas não é aquela análise crítica, né? Nossa, você viu fulano, que isso aqui é assim? Porque naquele momento, às vezes, a pessoa está precisando. E se a pessoa vem num local pedir,
é porque ela precisa. É porque eu falo que eu não teria vergonha, mas eu acho que era bem complicado, né? Eu ligava para Claudinha, né, Claudinha? Mas assim, a gente tem que ver isso. Não julgar, né? Para a gente não ser julgado. Jesus, né? Ele nos ensina que nós devemos amar a todos, sem distinção. Quando eu falei desse exemplo dessa pessoa numa boa situação, a gente também tem que ser piedoso com aquela pessoa que está bem lastimável. Porque é muito triste. Eu que trabalho nisso há mais de 20 anos, sei. Você doar uma coisa e falar, não, nós vamos rezar primeiro. Eu sou lá do centro espírita, fulano e tal. Eu acho que a gente, quanto mais lastimosa, mais humilde a gente tem que ser. Para a gente poder não afetar o outro. Para a gente poder ter a verdadeira caridade. Não aumentar o infortúnio do outro, né? E quando nós conseguimos pensar no outro desse jeito, não pensar somente no nosso julgamento, aí nós vamos também começar naquela libertação que falou Joana de antes. E eu não podia deixar de dar uma pitada aqui, né? Porque a gente que tem brechó, a gente não pode... A caridade não é você pegar o sapato furado, a bolsa que está com o cifre estragado, e levar para o brechó. A gente tem que pegar uma roupa, tipo assim, a roupa está apertada, mas a roupa está bonita. A pessoa vender para fazer aquilo. Não é limpeza no armário. Fala assim, eu vou doar isso. A gente recebe cada coisa que a gente até assusta. Então, se a gente quer ser caridoso, é assim, o que serve para mim é útil para você. Mas o que não serve para mim é útil para o lixo. Então, a gente tem que saber, porque de repente a pessoa, eu vou fazer caridade, vou juntar tudo que não serve aqui em casa. A mãe liga muito e fala, nossa, a mulher falou que fez uma limpeza na casa. O que elas respondem? Não, aqui não pode. Aqui é só roupa boa para vender, porque é um brechó do bem. Como aqui também tem, né? Então é isso que a gente tem que ver, porque a caridade também tem os seus dois lados. Sermos caridosos com o outro é a gente erguer o outro até nós, né? E é com essa libertação, né, que a gente vai nos emancipando disso. E a verdadeira caridade também não está no sacerdócio dentro de uma igreja, daqueles que querem enfeitar tudo. A caridade é quando você leva conforto para o outro. Você leva a palavra, isso que é a caridade. E através dos desafios, né, da nossa vida que nós vamos vencendo para a gente alcançar essa evolução que é o objetivo da nossa encarnação, para a gente ajudar na obra da criação, como eu falei lá, deixou a pedra, nós fizemos a máquina, deixou a uva, nós fizemos o vinho, nós somos co-criadores. E tem um milagre muito grande, né, Carlão, que eu falei no centro e lembrei, falei domingo no centro lá, a gente tem que ver o tanto que nós somos importantes. Não tem ninguém que tem uma digital igual do outro. Não tem, a gente consegue abrir o telefone pelo nosso olho. A íris do olho abre o telefone que nos reconhece. O legista, depois de muito tempo, faz lá o DNA. Olha como que Deus nos ama. Deus nos fez totalmente diferente um do outro. Se Deus quisesse um Buda, um Cristo, um Crisma, ele teria feito 2, 3, 4. Mas o que ele fez? Ele fez a mim. Ainda falou para mim ainda que eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Se eu sou o sal da terra, se eu sou a luz do mundo, para que serve o sal? É para temperar. Se eu salgo muito a vida do outro, eu aborreço ele. Se eu deixo muito sem sal, fica uma vida triste. Hoje eu falei com a mãe que a gente, para ajudar, a gente também tem que ter muita compreensão, o outro que está no buraco. Tem que estender a mão para ele sair. Mas se ele quiser te puxar, você tem que soltar e esperar. Eu acho que o Cristo era muito democrático nas passagens que tem lá com Madalena. Ele nunca forçou ninguém a nada. Nunca forçou ninguém a fazer isso, fazer aquilo. Ele dá o meu tempo. Se eu não conseguir hoje me reconciliar aqui com o Guido, eu vou ter outra oportunidade. Amanhã eu vou ser mãe dele. Aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que dar banho nele, vou ter que trocar a fralda. Aí eu falo, nossa, o Guidinho, eu vou ter que gostar. Então, isso que é a encarnação. É essas oportunidades que a gente tem de vencer as nossas imperfeições, cuidando do outro, que era o nosso desafeto. Né? Por isso que a experiência é muito importante. E todo dia a gente agradecer a bênção da encarnação. Porque, como eu disse, nós não viemos de paraquedas. Nós viemos implorando para estar aqui. No centro, a gente passa esses momentos aqui, respirando, meditando, ouvindo, tudo. Mas a gente tem que aprender a fazer isso lá fora, no trânsito, dentro de casa, quando aumenta um pouquinho a voz. A gente manter, como diz a Joana de Anjos, esse estado de silêncio dentro de nós, esse estado de meditação,
Porque aí nós vamos passar pelos agitos do dia a dia com mais tranquilidade. Porque quando a gente, não sei se vocês separaram, quando uma pessoa grita com a gente e a gente grita com ele, não tem nada. Agora, se o outro gritar, você fica quieto, ele para. Então é isso que a gente tem que fazer nas nossas vidas, né? E até na vibração do planeta. Porque se a gente está esperando um mundo de regeneração, nós temos que orar pelo planeta. Nós temos que mandar vibração boa. Porque num local como esse, umas 100 pessoas, nesse momento a gente mandar uma vibração boa para o nosso planeta, para o nosso Brasil, para os locais de guerra, quantos espíritos que estão atendendo esse povão lá que está sofrendo com a guerra, que está precisando da nossa oração. Orar pelos dirigentes, pelos governantes. Então, por isso que eu falo que nós fazemos parte da obra da criação. Porque é através de nós que o mundo muda. Não adianta nada eu querer que todo mundo muda, que eu querer ir lá na Palestina, eu querer carregar uma cruz, eu pregar. Nada, não adianta nada. Eu tenho que florescer onde que eu estou, plantada. Se ela é em casa que tem a dificuldade, é lá que eu tenho que fazer. Se é no centro que eu arrumei inimizade, é lá que eu tenho que melhorar. Se é no serviço que o outro não gosta de mim, é lá que eu tenho que melhorar. É aonde que eu estou plantado que eu tenho que germinar. Então nós temos que manter esse silêncio interior, para a gente viver em estado de prece, né? E aumentar a nossa fé. Porque a partir do momento que a gente tem fé em nós, a gente passa a ter fé no outro. E quando a gente passa a ter fé no outro, harmoniza. Porque a gente para com as nossas desconfianças, né? A gente tem que ter aceitação de nós. Não adianta eu querer ser uma roseira se eu sou um pinheiro. Não adianta eu querer ser um beija-flor se eu sou uma andorinha. Então, a partir do momento que eu tomo consciência que eu sou herdeiro de mim mesmo, que eu sou o sal da terra, que eu sou a luz do mundo, que tudo que Jesus fez eu posso fazer, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter fé, eu tenho que ter confiança. Porque a partir do momento que eu seguro tudo isso, que Jesus me deu a posse, porque a gente pode ter posse de um terreno, mas a gente tem que registrar ele no cartório. Então, a partir do momento que eu registrar isso em mim, o que vai acontecer? Eu vou poder curar através da minha mão, porque Jesus me deu essa autoridade. Eu posso ser mansa com as minhas palavras, porque Jesus me deu essa autoridade. Então, Jesus nos deu essa autoridade. Nós temos procuração para isso. Então, nós não podemos, de posse dessa procuração, usar ela para o nosso benefício, nós temos que usar para a comunidade. Então, e nós temos ajuda? Muito. Dos nossos anjos da guarda, dos benfeitores da casa espírita, dos amigos encarnados, aqueles que nos socorrem na hora. Porque toda vez que a gente tem uma dificuldade, sempre tem um sirineu. Em qualquer momento de dificuldade, se a gente lembrar, nós temos alguém que ajuda a carregar a nossa cruz. Então, nós não estamos sozinhos. E, resumindo tudo, o que nós temos que fazer? Se alguém pegou o que eu tinha interesse de falar, é amar a nós mesmos. É passar a gostar de nós, como eu falei no começo lá. Nós ficamos muito preocupados com o que a mídia entende que a gente tem que ser. Mas a gente tem que ver o que é necessário para a nossa sobrevivência, né? E é grande. Eu peguei apenas 2 estrofes de um poema do Carlos Drummond de Andrade, que fala assim: quando me amei de verdade, pude perceber que a minha angústia, o meu sofrimento emocional, não passava de um sinal que eu estava indo contra as minhas verdades. Quantas pessoas estão adoecendo, estão com depressão, porque precisa emagrecer o mais rápido possível? Quantas pessoas que estão desesperadas porque o carro é 2005? Então está indo contra as verdades dele, sendo que a hora que ele deita, ele... Gente, eu preciso disso? Sofrer tanto? E a outra, olha, quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. O que é isso? Amadurecimento. Então, resumindo, nós fomos criados para sermos felizes. Nós fomos criados para abrir a janela da casa e agradecer por mais um dia. Mas a gente fica arrumando tanta coisa para a nossa cabeça. O progresso material. Antigamente o telefone era fixo. Como que a nossa vida era melhor? Eu tentei fazer essa palestra hoje. Se vocês olharem meu celular, eu desliguei ele. Eu falei que eu estava no fórum, porque eu não tive como não atender. 2 amigos, 2 clientes. Mas assim, gente, o tanto que perturba. Hoje nós temos
computador. E a vida minha profissional piorou. Porque uma coisa que eu fazia em 10 dias, hoje eu demoro 1 ano para fazer. Porque você vai no local de trabalho, a pessoa fala, não posso fazer, que tem muito serviço. E antes a gente carregava uma máquina, a gente tinha uma máquina de escrever só. E o serviço não parava. Então, hoje nós temos a modernidade, mas a vida ficou corrida. O que adiantou o celular? Que a gente pode ter tudo quanto é lugar ao mesmo tempo. Se a gente não tem paz, não tem sossego. Se a gente não atender o telefone que toca naquela hora, a pessoa acha que já morreu em desespero. Nossa, onde você estava? O que aconteceu? Eu falei, gente, calma, eu estava no trânsito, um dia a gente parar. Então, quer dizer, a nossa vida, mesmo com a tecnologia, então nós temos que parar. Parar. Desligar da tomada do nosso celular. Para a gente poder recuperar um pouco da nossa sanidade. Porque nós estamos ficando totalmente dependente disso. Será que eu preciso ficar com o celular o dia inteirinho? Conversando o dia inteirinho? Isso não é julgamento. É uma coisa que eu percebi hoje, que eu fiquei incomodada. Eu nunca senti tanto assim, porque eu falei, gente, o dia inteiro. Então vamos prestar mais atenção, né? Atenção em nós, o que nós estamos fazendo. Questionar, né? O que eu estou fazendo no meu tempo livre? Quem que eu elejo? Quem são os meus ídolos? O que eu penso quando eu estou sozinho? Quais são os meus valores? E quem eu tenho como exemplo? Como que eu estou reverenciando a minha fé? Como que é o meu tratamento com as pessoas dentro da minha casa? Sou um na rua, outro dentro de casa? Eu faço palestra, chego em casa e chuto gato? Como que está a minha convivência com as pessoas aqui dentro, no centro? Estamos disputando cargo? Ou estamos um ajudando o outro quando o outro cai? Então é isso que a gente tem que ver, como que nós estamos lidando com as perdas, né? Todos esperando, com as dificuldades. Eu consigo hoje superar as minhas dificuldades? Então são perguntas que nós temos que fazer para nós. Eu não li o texto lá, tudo depende de nós. Eu posso ficar super revoltado, nossa, amanhã eu tenho que levantar às 5 horas da manhã. Mas eu posso falar, nossa, se a pessoa levanta às 5 horas da manhã, em vez de eu ficar brava, eu falo assim, nossa, graças a Deus, acordei viva, mais um dia, mais uma chance de experiência, né? Então é isso que nós temos que fazer, porque o Criador confia em nós. Jesus confia em nós. Ele deu a oportunidade da encarnação para a gente aprimorar, para a gente evoluir. Tudo depende de nós. Eu espero que o meu estudo possa ter contribuído para a gente sair daqui e falar assim, não, eu vou pensar como que está a minha vida até hoje, o que eu posso mudar, o que eu posso fazer diferente, ou, nossa, que bom, eu estou fazendo tudo certo, eu vou continuar. Que Jesus nos abençoe, boa noite, viu? Obrigado pela paciência.